Atualmente como Product Manager dentro da corporação aqui da Claro, mas não vim dessa carreira de uma forma há muito tempo atrás. Eu vim de Waterfall, eu era gerente de projeto, aquele super-herói que acho que muitos podem ser aqui ainda. E em um determinado momento eu decidi que achei que a minha carreira tinha que dar uma virada, gostei muito do que o Ágil propunha e me encontrei dentro da área de produtos, busquei isso e agora eu estou aqui com esses 2 meninos que estão comigo nessa tríade, me apoiando sempre e bem feliz. Obrigado, Cris. Legal. O Thiago, System Architect, quer falar um pouquinho de você também, pessoal te conhecer? Boa noite, pessoal, tudo bem? Como a Cris, né, a gente atua na mesma frente, aí, na mesma pegada. Eu tenho um background técnico, comecei lá como desenvolvedor, numa empresinha onde não tinha nenhuma metodologia ágil, nada implementado, era aquele negócio de empresa familiar e desenvolvimento de software, num produto, na verdade. E aí depois eu migrei dessa empresa para uma empresa maior, onde a gente não uma fábrica de software, mas uma empresa onde traz soluções para grandes empresas, para grandes corporações, ainda como desenvolvedor. E aí sempre à frente de times, com um papel mais de liderança técnica, um papel mais um pouquinho puxado para arquitetura. E aí, ainda nesse ano, no final do ano passado, no começo desse ano, recebi a proposta aí de ir para uma posição de System Architect. É uma posição bem desafiadora, diria eu. Imagino. É uma posição bem agradável, bem legal. Tô gostando bastante do desafio e acho que a gente tem bastante para conversar hoje. Bacana, obrigado, Thiago. O Indelicato, talvez alguns conheçam aqui, né? Mas, Thiago, fala um pouquinho de você. Bom, pessoal, acho que algumas pessoas me conhecem, né? Alguns já têm contato com o canal que eu tenho, que é o Trem da Agilidade. E a gente também, legal a gente colocar assim, eu trabalho em conjunto com o Thiago e com a Cris de algum tempo. E a gente faz aí essa força aí que é a Arte Sim, que é em ação, né? Então, a gente trabalha em conjunto num programa bem grande, uma quantidade de squads bem grande, né? E eu comecei, como acho que a maior parte das pessoas que seguem assim a carreira de no caso, eu fui muito tempo trabalhando no escritório de projetos, né? Eu trabalhei como consultor, fui gerente de projeto, aí eu já mudei, e aí eu fui seguir nessa carreira de Waterfall, que nem a Cris ali, né? E depois de um tempo eu acabei migrando até para atuar nas funções de Scrum Master, atuei como coach, né? Depois eu fiquei responsável pela companhia como total, como Enterprise Agile Coach. Depois, de um determinado momento, eu senti uma necessidade de atuar lá na frente, em conjunto com uma quantidade de times muito grande, que eu fiz a função do RTE. E eu gostei muito, assim, depois que eu descobri a agilidade, eu acabei me apaixonando. Eu sou um cara que sou agilista mesmo, gosto bastante, e colocar na prática é algo que realmente faz sentido para mim. Até porque eu gosto mesmo até de responder dúvidas e perguntas sobre isso, porque é um material de estudo meu, é um case de carreira mesmo. Agilidade tem tudo a ver mesmo. Muito bom. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. E aí, seguindo as boas práticas de educação, Cris, você falou que é Product Management, né? PM, mas explica um pouquinho melhor quando você diz qual que é o papel do PM, né? E qual que é a diferença do PO? Eu acho que a grande maioria conhece PO, Product Owner, né? Mas qual que é o papel do PM? Qual a diferença do PM para o PO? Tá, acho que isso é uma coisa que confunde muitas pessoas que ainda não estão trabalhando nesse modelo ágil em si. Em linhas gerais, a existência de um PM ela não é tão comum nas empresas, nas corporações, porque a empresa precisa
ter em mente o drive de ter o cliente no centro e transformar o PM numa figura que cuida e tem toda a autonomia do ciclo de vida do produto e participa e toma as decisões estratégicas nessa decisão do ciclo de vida. Já o PO, ele é um papel mais antigo, eu tenho uma equipe de POs hoje que trabalha com um papel mais tático dentro do time de ágil, do nosso time ágil, e eles estão ali no dia a dia com os stakeholders, propondo solução, desenhando mais taticamente como que o produto vai funcionar a partir de uma decisão estratégica do PM. Ficou claro? Sim, sim. Aí o Borto, eu vou te perguntar aqui, na realidade o Indelicato, ele colocou ali, né, que vocês fazem uma tríade, eu acredito que vocês participem de PI Planes juntos, trabalham junto nesse movimento, né? Sim. E para o Borto, qual que é o principal trabalho, o Borto, de um System Architect dentro de uma PI, quando vocês trabalham nesse movimento, né, de PI Planning? Eu acho que o trabalho aí, a gente tem que começar a contar a historinha um pouquinho antes, né? Ele não é, acho que dentro da PI a gente tem bastante ações, mas a gente tem que contar uma historinha um pouquinho antes, que é o trabalho do System Architect, ele não é apenas numa PI Planning, ele é um cara que trabalha muito, é um papel que trabalha muito perto com a PM, antes de uma PI Planning, né? Preparando uma PI Planning, com o intuito de fazer todas as amarrações técnicas. Então, imagine até... hoje a gente tem vários squads, né? Vários times trabalhando junto com a gente. Então, imagine uma atividade que precisa, numa visão técnica, ela precisa ser dividida em vários squads para ser executada dentro daquele período ou naquela coisa. O System Architect tem que olhar para isso e falar, isso tem uma liga, né? Isso consegue ter uma... esses times conseguem trabalhar com essa atividade entre todos esses times, amarrar todas as pontas, ver se ninguém esqueceu nada, né? E também, além desse trabalho com o próprio time, em grandes corporações, ele também tem um trabalho muito grande de fazer as amarrações externamente, com outras áreas da empresa, onde a gente não tem muito contato no dia a dia, né, no período. Então, depois que ele consegue amarrar isso e até dar um drive para a PM, falando, o tamanho parece muito grande, ou tem muita coisa aqui que não tá bem definida ainda, é uma atividade um pouco mais complicada. Isso aqui é uma atividade mais simples, a amarração já está feita aqui ou não. Com isso, dá embasamento até para a PM orquestrar isso, né, balancear isso no momento das decisões. Acho que a Cris vai comentar um pouco mais depois isso. E na PI, um trabalho grande do SA também, na verdade, eu vejo até dois trabalhos dentro de uma PI. Primeiro é orquestrar, de novo, a solução tomada, criada pelos times, está sendo a melhor solução para o produto, porque o System Architect tem que ter uma visão produto, né? Ele não pode ter uma visão só daquele squad ou daqueles squads. Ele tem que enxergar o produto como um todo, saber a direção técnica desse produto. Então, esse produto daqui um ano, daqui 6 meses, o ágil muda muito, né? E faz parte disso. Daqui 6 meses, esse produto tem que estar aqui tecnicamente, ou a gente precisa melhorar isso daqui 6 meses, ou daqui 3 meses. Então, ver se aquela solução que os times estão propondo estão aderentes a isso, né? E fazendo essas amarrações em todos os times. Esqueceu daquilo, o time A, ele vai precisar de vocês, ele vai precisar dessa entrega de vocês. Então, essa entrega tem que vir antes do time, essa entrega tem que sair primeiro para o time B começar a trabalhar. Então, todas as amarrações é um dos grandes desafios do System Architect no momento da PI Planning. Eu acho que tanto de produto quanto infraestrutura, né? Sim. E além disso, no nosso desenho atual, a gente tem times especializados em infraestrutura, e aí sim também tem que ajudar nessa amarração, né? Tanto numa arquitetura nova, então imagine que a solução necessita de uma arquitetura que hoje não é comum no dia a dia de todos, então ele tem que participar ativamente disso para, de novo, desenhar e propor a melhor solução. Junto com os times. Eu acho que não é nada de cima para baixo, né? Acho que é algo sempre em conjunto, sempre com o time, sempre escutando todos do time, a posição de todos, a ideia de todos, e fazendo, de novo, não só essa amarração com o produto, com os times, mas também com os times de infraestrutura, time técnicos, etc. Time de segurança também.
Muito bom. Legal. Vou passar para o Thiago, e aí, Thiago, eu citei ali de PI Planning, mas a gente conversando, né, eu sei que você organiza a PI Planning dos times aí, né? Eu queria que você falasse para o pessoal aí como é organizar uma PI Planning, os principais desafios, e se mudou, né, o modelo remoto atual que a gente tem utilizado, quais os grandes desafios aí dessa era pós-Covid, né, de se tocar aí, organizar uma PI Planning remota. Perfeito. Olha, o que eu falo lembrar de diversas coisas na hora de você montar, né? Então, a ideia de uma PI Planning é que você consiga sair dali com tudo estruturado para você trabalhar dentro de um... O Thiago congelou? Para na remota tem outras, totalmente, tipo assim, tem itens totalmente diferentes. Enquanto que muitas vezes, quando a gente está trabalhando dentro de da PI Planning física, você tem questão de sala, café, colocar todo mundo na sala, você demora muito, você tem todo um trabalho de até infraestrutura, que é computador, se for necessário, é flipchart e tudo mais. E aí, quando você vai para o modelo 100% remoto, que foi o modelo que a gente acabou até criando um e tal, facilita muito. Inclusive, a gente teve toda uma preocupação de questionar para todos os participantes o que eles achavam. E eu me surpreendi, porque a gente faz um trabalho de retrospectiva no final do evento, em que a maior parte, tipo, vamos dizer assim, que quase 95% de todo mundo assim acabou escolhendo a remota melhor, porque achou que o foco, inclusive, melhorou. E isso foi surpreendente. Mas a questão é que, da mesma forma que você não tem toda essa questão de poder arrumar ali, você também tem outras. Então, você tem que pensar em tudo, do tipo a sequência, a quantidade de salas, porque as pessoas não podem falar ao mesmo tempo, né? Quando você está assim, trabalhando na internet e tudo mais, se todo mundo falar aqui junto, ninguém ouve. Então, muitas vezes, você vai ter que separar a hora correta para cada grupo falar. Fazer algumas coisas que a gente foi adaptando, criação de uma mesa de suporte, foi super importante, né? Tem uma série de fatores que a gente foi trabalhando e que foi melhorando no decorrer. Mas se você for pensar bem, é que a Cris falou, e o Borto também falou ali, né? A PI Planning não é só o evento. Eu poderia dizer assim que a PI Planning de 100%, eu vou dizer que 80% do trabalho dela é antes, né? É o preparatório para ela, né? Então, assim, a maior eu sempre falo pro pessoal pessoal, gaste muito, tipo um Pareto de 80-20 aí, 80% trabalhando que você vai levar. Então, assim, eu acho que é super válido, eu acho que esse aprendizado para quem teve é muito importante. Isso aqui fez com que eu, tipo assim, acho que desse um salto na nossa carreira. A PI Planning é um evento muito legal, muito bacana de participar. Tá bom. Agora, a gente sabe que na PI Planning não, a gente sai com as grandes entregas do quarter, né? Para que o time trabalhe nessas entregas. Tiago ainda, o Indelicato, tá? Como é que vocês conseguem cadenciar essas entregas e trabalhar com essa relação de hierarquia, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, mesmo pós-PI Planning tendo as entregas, um movimento top-down, né? Às vezes vem e tenta mudar, quero uma nova entrega, não, vamos mudar, é isso, não é. Como é que vocês trabalham com essa relação de hierarquia e, assim, mesmo assim, conseguem cadenciar essas entregas? Olha, excelente pergunta essa daí, Jeff. Eu estava até pensando aqui. As pessoas têm uma grande dificuldade, porque as pessoas sempre falam assim, porque a gente está num sistema hierárquico, é complicado, porque vem sempre um top-down ali para entrar coisas no meio do que a gente está fazendo, né? Mas dentro de uma configuração que a gente se encontra, que a gente tem diversos, vamos supor assim, diversos BOs diferentes, porque tem necessidades diferentes para o produto que a gente trabalha, a gente sempre trabalhou com transparência, que significa que a gente não tem recurso suficiente para colocar tudo ao mesmo tempo online a todo momento. Então, a gente tem que trabalhar sempre com um trabalho muito de franqueza da nossa capacidade produtiva e aquilo realmente que importa. A Cris acho que seria muito importante a Cris falar para a gente aqui, inclusive que é um assunto que puxa muito, Jeff, que é a questão de priorização, né?
Para a gente resolver bem esse trabalho, eu acho que tem um trabalho que a Cris pode falar até melhor que eu, que é um trabalho que ela fez muito legal esse último quarto, né, Cris? Se você puder Oi, falar um pouco com a gente sobre a questão da priorização, acho que seria muito bacana. legal. Sim, né, as priorizações chegam de várias fontes diferentes e isso foi uma dificuldade grande que eu tive e ainda aprendo a cada dia, porque acho que no Waterfall você fica muito como garçom de stakeholder e aqui a gente tem que tentar colocar uma metodologia que vai alavancar o produto. Então, quando eu cheguei, a gente tinha medição de ganho. Então, todo mundo que me pedia, ou pedia para o PO, ou pedia para a minha BO, alguma coisa, sempre tem que defender o que aquilo vai, que dor aquilo vai resolver, que ganho vai trazer para o produto e para a corporação. O problema era que os ganhos tinham unidades de medidas muito diferentes. Então, uns apresentavam ganhos em redução de ligação para o call center, outros em usabilidade, outros em evolução tecnológica. E aí ficavam ganhos um pouco subjetivos. É difícil da gente medir, comparar e priorizar. E aí a gente, numas rodadas, depois de uma certa dificuldade em defender alguns ganhos, o Thiago voltou do curso de SAFe, eu apresentei para ele a minha ideia de processo, a gente entrou numa sala e desenhou um processo que ia tentar calcular o menor esforço do tempo de desenvolvimento, que é o WSJD, que JF, é né? WSJF, mergulhando mesmo no SAFe, e é um cálculo mesmo que ele faz. Você tem que percorrer com todos os BOs qual é o valor de negócio que aquele épico vai trazer para o produto, para a empresa, numa sequência Fibonacci pontuada de 1 a 21, e depois você leva para o time estimar durante a PI o job duration daquela entrega. O que você conseguir de maior valor para o produto no menor tempo de entrega é o que a gente costuma colocar como maior prioridade. É claro que tem algumas decisões estratégicas que aí a gente está num outro trabalho muito legal também, que é definir o OKR, o objetivo do produto mesmo, e desdobrar isso para as nossas squads, porque como eles falaram, são muitas. Então a gente tenta sempre buscar aquele mesmo objetivo em todas as squads que a gente está e ver se aquela entrega vai contribuir para aquele objetivo. E assim a gente consegue priorizar com valor de negócio e com valor estratégico também. Quando você mostra, uma coisa importante é, quando você mostra valor, todas as outras pessoas que estão ao redor, todos os outros BOs, eles entendem que aquilo que eles têm que colocar realmente tem que ser decisivo e tem que ser importante, porque senão eles falam assim, eu também sou responsável, não é só, por exemplo, vamos dizer, departamentalizar. A importância é que o importante é o produto. E é essa visão que faz todo o diferencial para o trabalho da crise, entendeu? É essa visão para o programa e para o produto, tá? Jeff, não está aparecendo o seu som, Jeff. Perdão. Essa técnica WSJF vocês ensinam no treinamento, né? PI Planning. Total. Sim, total. Tá Essa é uma bom. técnica que faço questão de explicar. O Jarley mandou uma pergunta ali no chat, tá? Eu acredito que ela vai ser direcionada para a Cris, tá, Cris? Pensando em produto, como vocês atuam na gestão do produto em si? Versionamento, mudanças necessárias, ação de marketing, gestão de custo, atualizações? Uhum. Acho que tem perguntas um pouco híbridas aqui. A parte de gestão do produto em si, a gente tem um produto muito customer, orientado ao cliente, orientado à pessoa que vai fazer uso daquele produto, né? Mas recentemente, no nosso processo evolutivo aí das Syncs que a gente faz, a gente viu que a gente também tem que trazer outras visões para o produto de orientação a dados. Então, a gente tem, isso é muito legal, desde que eu cheguei, é uma coisa que eu via muito pouco acontecer em outros lugares, e aqui é muito forte, que é a questão do funil. Então, todo mundo tenta medir como o cliente passou por dentro do produto, como ele se comportou naquela navegação, se ele foi até o final, se ele teve dificuldade, se foi sucesso ou não, onde ele está parando, e aí tentar entender por que ele está tendo dificuldade de navegar no meu produto, né? Então, isso tem sido uma outra entrada
de priorização para dentro do produto também. A gente tem avaliado os números e indicadores para trazer mais itens para o nosso backlog e aí fazendo a gestão de priorização dos itens que vão compor o produto em cima desses números, desses dados estatísticos também. Mas ele pergunta de versionamento, e aí eu acho que é um pouquinho mais técnico, talvez o Bortoleto consiga responder. Gestão de custo, a gente tem tudo que o produto faz dentro desses indicadores se transforma em economia financeira para o atendimento humano, vamos dizer assim, a gente tenta transpor, e aí o quanto custa manter o produto com as squads que a gente tem versus o quanto ele está trazendo de redução de custo para a minha companhia. Então, fica nesse trade-off que a gente exercita em cima dos indicadores. Agora, sobre versionamento, atualização do produto, acho que o Borto pode falar um pouquinho melhor. Entrando um pouco nesse mundo aí, tecnicamente falando, a gente tem algumas ferramentas hoje em que auxiliam nessa parte de versionamento. Quando eu digo ferramentas, eu digo como gerenciamento de código, como Git, GitHub, GitLab, Bitbucket, no mercado tem um monte, que auxiliam muito nessa pegada de versionamento. Então, basicamente, os times, eles, no mundo normal, né, a gente tem uma versão em produção, a versão 1, por exemplo, e os times sempre trabalham agregando valor nessa versão 1, mas todas as atividades separadamente. Então, por exemplo, eu tenho a versão 1 e a pessoa A do time, ela está com a versão 1 mais desenvolvendo a atividade dela. A pessoa B está com a versão 1 mais a atividade dele desenvolvendo, e assim por diante. Quando cada pessoa vai terminando isso dentro de uma sprint, a gente consegue, de uma forma, ir juntando essas versões, né, essas micros versões, que é tanto a versão que está em produção mais o que uma pessoa ou várias pessoas do time fizeram, e a gente gera um release no final de uma sprint, por exemplo. Uhum. E aí esse release, a gente garante a qualidade dele com um time de QA, com um time de focado nisso, né, focado nessa área de qualidade, e também com testes automáticos, testes que dê automatização e velocidade nesses testes. E depois disso, com essa release validada, tanto validada com o time técnico, como validada com o PO do time, e como validada um plano de implantação dela, que é muito importante, né? Que a gente faz testes de, vamos colocar essa versão primeiro no ambiente pré-produtivo, saber como essa versão vai entrar, se vai ter alguma dor, se não vai ter, para meio que simular, né? Fazer um treino aí de como vai ser a entrada dessa versão realmente em produção. E aí, só depois de tudo isso validado, que são etapas pequenas, tá? Falando aqui parece etapas grandes, mas são bem pequenas, a gente coloca isso em produção, tá? Essa release, né? Essa versão mais 1, por exemplo. Então, se eu tinha a versão 1 lá, eu vou para a versão 2, assim por diante. E aí, quando é uma conversa de produção, a gente tem vários tipos de metodologias que possibilitam a gente entrar com essa versão em produção de uma forma mais segura. O que significa isso? A gente consegue colocar essa versão nova apenas para uma parte da base. Então, por exemplo, se hoje eu tenho lá 1 milhão de acessos, eu pego 1% desse 1 milhão de acessos e dou para essas pessoas essa versão nova e acompanho. Se tiver algum problema, eu prejudiquei a usabilidade de apenas 1% dessa base, né, de uma porcentagem bem pequena da base, e logo já tiro e já volto tudo ao normal. Então, essa explicação foi uma delas. A gente tem várias outras tipos de metodologias para colocar essa versão em produção e ter uma segurança maior nessa entrada. Então, basicamente, essa parte de versionamento, de novas versões, de como a gente coloca em produção, é mais ou menos isso. Muito bom, Borto. Obrigado. Deixa eu continuar com você. Eu queria saber ainda um pouquinho de métricas, né? Se existem algumas métricas importantes para trabalhar entre os squads e se tem como uniformizar isso daí. Métricas, assim, pelo menos o Ágil, eu acho que prega bastante isso, ele traz bastante isso, né? Os times, eles têm que ser autogerenciáveis, né? Eles têm que ter seu próprio ecossistema. E aí, isso vale também para métricas. Os times, eles têm que entender o que para eles fazem sentido olhar. Então, por exemplo, eu fiz uma feature aqui nova, essa feature vai ter
um alto índice de leitura no banco de dados, Technicase aqui falando. Então, para mim, vale muito a pena olhar isso para ver se eu não estou afetando a usabilidade do meu cliente lá no final. Então, a mensagem é, o time ele tem que ter essa autonomia para criar métricas, tá? E uma visão geral, né, e uma visão de System Architecture, uma visão de produto, a gente tem métricas que traduz, né, que reflete essas métricas que o time está olhando mais no granulado ali, né, mais no pequeno. Que são, por exemplo, quando a gente trabalha com aplicativo, a gente tem uma métrica muito importante que é a nota da loja. Então, o que o nosso cliente final, nota da loja, digo, é quando a nota lá da Play Store, da App Store e assim por diante. Aquela nota reflete a satisfação do nosso cliente em usar nosso produto e quanto ele está satisfeito com isso. Então, numa visão mais de produto, são métricas que a gente precisa olhar, o System Architect precisa olhar. E numa visão mais de site, de APIs, desse nível, a gente tem ferramentas também que tem geralmente uma métrica mais generalista, tá? Então, trazendo um pouco o caso real, a gente tem ferramentas, por exemplo, a gente acaba usando uma ferramenta chamada Dynatrace, que é uma ferramenta de mercado, e essa ferramenta de mercado ela traz um número chamado Apdex. Esse número ele tem uma faixa, um range nele, e basicamente ele mede o quanto a nossa aplicação está aderente, né, e quanto a nossa aplicação quanto o nosso cliente está satisfeito com a nossa aplicação. Então, também é uma métrica mais alto nível, né, que pelo menos o System Architect ou a tríade inteira precisa olhar, e aí cada time olha isso mais baixo nível, mais naquele pedacinho, aquela coisinha que cada time precisa entender. Jeff, tá? Tiago, você como RTE e trabalhando junto com os times ali, eu acho que vocês trabalham com algumas métricas também, né? Quais métricas ali você como RTE junto com os times costuma utilizar? Olha, a gente trabalha com métricas, trabalha com métricas de time, que agora a gente começou a implantar e começou a trabalhar, que é muito importante, as pessoas esquecem das métricas de time, até para saber como é que tá, alguém fala que é happiness, né, que para você identificar como que o time tá. Então isso é muito importante, a gente sempre ter esse olhar sobre a qualidade, até mesmo porque quanto mais você fideliza as pessoas dentro do grupo, melhor. Então isso a gente sempre tem que ter um olhar sobre isso. A gente também tem métricas que a gente chama de métricas de workflow, que são as métricas mais conhecidas, inclusive existem vários treinamentos, que são métricas para você fazer aquele acompanhamento, para você fazer o acompanhamento do burn-down, a gente faz um acompanhamento de CFD, né? A gente faz uma série de acompanhamentos para você olhar o workflow, o andamento, para saber o WIP, né, que é o Work in Progress, né? A gente tem métricas de negócio muito forte, aí a Cris, claro, vai poder falar bem melhor sobre o NPS, sobre métricas que façam totalmente sentido ali. E aí tem as métricas de qualidade, que essa aí o Borto fica bem mais que o exemplo que o Borto acabou de falar, né? Métricas de qualidade, de desenvolvimento, que dá total sentido. O nosso foco é muito experiência do cliente, né? Então, a gente sempre tem que focar nisso e as métricas é que dá essa visão para a gente. Então, cada um de nós aqui, de certa forma, a gente meio que distribui as métricas, né? A Cris sempre fica focada para as métricas de negócio, que é a função, a gente consegue se distribuir bem, é isso que faz com que a tríade funcione bem. A Cris fica mais focada para a métrica de negócio, o Borto fica mais focado para uma métrica de qualidade, apesar que eu olho tudo, assim, porque o RTE tem que ter essa visão do dashboard todo, mas eu fico muito com a técnica de time e métricas de workflow. Essa distribuição é que é o segredo. Eu vi uma pergunta aqui que eu achei muito, muito interessante, né? Eu vou até fica à vontade, pergunta da Tati, que eu achei bem legal, que ela colocou assim, se a gente tinha Scrum Master focado, né? Eu vou ser muito sincero para você. Eu já trabalhei em diversos sistemas diferentes, onde eu já vi Scrum Master compartilhado e não. Eu vou falar para você que o resultado, um dos maiores sucessos que a gente tem é o foco do Scrum Master para um único time. Por quê? Porque ele realmente, quando o Scrum Master está no time, ele realmente faz parte do time. Ele não pode fazer, pelo menos ali, funcionou muito bem isso. O fato de você distribuir o Scrum Master ocasiona de forma indireta um não empoderamento dele dentro do time. Então, ele fica distribuído, ele parece mais um consultor prestando serviço. E isso foi algo que fez total diferença. As pessoas do nosso time, elas são dedicadas para estar ali. Então, elas se abraçam ali mesmo, elas compartilham, elas resolvem.
E a gente vê um grau de comprometimento muito maior, né, de quando você tem que distribuir essa atividade e quando você não tem. Isso é muito importante, tá? Eu gostei muito dessa pergunta e faz total sentido. Eu também queria puxar um complemento dessa visão aí de gerenciamento do trabalho remoto. O Thiago, ele tem algumas métricas que, eu não sei se para todo mundo ficou claro, as métricas técnicas que ele usa para medir é produtividade do time mesmo. Então, quando a gente está fazendo a planning, a gente tem as pontuações que os times dão para os épicos que a gente apresenta, e isso vira um consenso lá no poker, né? Isso vira uma nota final. Historicamente, o Thiago construiu uma base histórica em que ele sabe quanto cada squad costuma produzir por quarter e por sprint. E aquele tipo de assunto, para a gente, já tem um legado histórico para a gente saber se a pontuação está coerente. Às vezes, até tem lições aprendidas que a gente pontuou a menos e na hora que foi desenvolver viu que o capacity foi pequeno. Então, para a gente garantir o nosso trabalho remoto hoje, essa base histórica tem feito toda a diferença e a gente tem projetado a mesma capacidade ou até mais. Eu acho que foi assim, a gente colocar um desafio grande nesse momento remoto, a gente se propôs a isso porque tivemos feedbacks de que estava funcionando e métricas de que estava funcionando. E a gente tem conseguido medir a efetividade das entregas numa cadência muito boa a cada sprint que a gente conclui. Então, assim, é assim que a gente consegue provar para os executivos que está funcionando o nosso trabalho remoto. A gente tem um acompanhamento bem assim, a gente tem gráficos assim, a gente tem todo um dashboard super claro, visível, acessível, a gente preza muito pelos pilares da agilidade, tá? Então a gente olha sempre transparência, adaptação e inspeção. Então a todo momento tem um local que qualquer pessoa que quiser saber como é que tá a performance dos times pode procurar, tá bom? Tá? E assim, eu acho muito bacana a gente saber que o fato de um Scrum Master estar ali dentro, as pessoas se comprometem mais com o produto, com o todo, entendeu? Esse sentimento de engajamento é muito bom, tá, gente? Tá todo mundo comprometido, né, time? Total, comprometimento é a palavra, gente. É se sentir dono. Todo mundo tem que se sentir dono do produto. Vou ser bem sincero, a maior parte das coisas, não sou só eu que trago ou a Cris, muitas vezes o time traz pra gente. Então eles vêm, eu tô com uma ideia de fazer tal coisa. Aí a gente fala assim, como é que é isso? Aí eles trazem a ideia e a gente começa a pensar, começa a fazer uma POC, roda uma POC ali, fez sentido, de repente, a gente começa a assumir isso. E isso que é o legal da agilidade, entendeu? Boa. Dar ouvido para as pessoas. Isso é muito bacana. Não basta se envolver, tem que se comprometer, né? Tá bom. É isso aí. Cris, deixa eu te perguntar. Eu acho que você falou um pouquinho dos indicadores, né? Eu quero aproveitar uma pergunta que eu ia te fazer com uma pergunta que está no chat. Eu ia te perguntar qual que é a importância dos indicadores pro PM, tá? E aí, a Tati, se eu não me engano, não, aqui eu acho que eu já leio, né? Poderia mencionar as métricas de negócio, rentabilidade, resposta ao mercado, satisfação do cliente, o NPS, né? Uso do produto, né? Então, assim, qual que é a importância dessas métricas pro PM e complementando com a pergunta do Jarley? Tá, eu vou começar até pelo Roger, porque acho que tudo começa do OKR. Ótimo. Ele fala se o meu OKR é para o produto ou se é para cada squad. É as duas coisas, é uma composição, porque a gente tem squad especializada em determinado tipo de assunto. Uma squad que vai tratar de assunto financeiro, uma que vai tratar de assunto de produto. Então, quando a gente define a meta, né, o objetivo e os KRs do produto, a gente começa a desdobrar isso para as squads. E aí, cada squad vai me dizer como vai contribuir para aquele OKR do produto. Quem lança produto vai lançar um produto inovador esse mês que vai alavancar um determinado indicador. E aí é onde a gente chega nos indicadores, né? A gente tem indicadores de negócio, por exemplo. Um grande indicador para mim são os ganhos que aquele épico vai me trazer. Esse é um primeiro indicador para trabalhar com priorização. Mas a gente tem indicador de uso. Então, diariamente, eu recebo os funis de usabilidade do produto e o consolidado no final do mês. A cada 15 dias, com essa parcial, a gente pega o OKR que a gente definiu para cada squad, para o produto, pega esses indicadores computados por BI
e lança numa ferramenta que me diz, para aquela meta que a gente combinou, para aquela squad e para o meu produto, quão longe ou quão perto eu estou e o quanto eu tenho que balizar essa meta. Essa meta e a meta desafiadora, porque a gente lança as duas visões. E assim, a gente faz recalibragens quinzenais em todas as nossas plannings, tá? Uma outra visão de indicador que a gente tem são, como o Thiago falou, o que o cliente tem reclamado de nota da loja e de NPS. Existem também relatórios que a gente recebe diariamente com essa visão agrupada, né? Os principais reclamações estão olhando para aquela dor, e isso pode se tornar um épico para o meu backlog ou uma ação imediata de um fix que a gente tem que fazer. E ainda assim, na evolução de indicadores que a gente está trabalhando agora, a gente quer medir numa forma mais ainda macro, mais agrupada, o quanto o meu produto está contribuindo para ativação, para retenção, para receita, e fazer com que esses indicadores alimentem o meu backlog também. Então, tem a visão de indicador para onde eu estou indo, né, para o meu futuro, para a definição de backlog, e tem os indicadores de medir como eu estou com o produto na ponta, lá na loja, com o meu cliente final usando, né, nos NPS das reclamações que eles fazem. Além dos técnicos que o Thiago comentou, que o Bortoleto comentou. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas é uma gama de indicadores, bastante coisa. Jeff, eu li uma outra pergunta aqui dos trens, perguntando se a gente só tinha um trem, se a gente trabalha com mais de trem, né? E fica à vontade, eu estou aqui mediando, mas vocês estão acompanhando o chat também. Eu acho super interessante esclarecer essas dúvidas que o pessoal está colocando, tá? Fica à vontade. Com relação ao trem, a empresa em si, ela tem diversos trens, tá? Então, são vários trens, tem entregas que elas se alinham juntos ali dentro, então, existe uma quantidade de trens muito grande, certo? Então, dependendo da situação, é óbvio que o RTE lá, ele faz um papel muito forte de sincronia desses trens, entendeu? Para que a gente consiga entregar. No começo, como tudo, a gente começa com um trem, mas aí tem diversos squads aí, uma quantidade muito grande. E aí o RTE faz muito essa frente de sincronizar em conjunto com outros três que estão rolando ali também, que tem outros squads, essa entrega, entendeu? Então, sempre você tem uma visão também orientada a produto, né? Que você tem que pensar naquele produto, porque pode cruzar algum trem ali de algum outro item que está passando. Então, a atenção ela é muito grande, por isso que é muito importante ter um RTE assim que tenha uma boa sinergia com o todo, com a empresa como um todo, entendeu? Para poder ser acessado de maneira muito fácil, para poder colocar essas questões aí, tá? Eu acho que é super bacana. E aí tem uma outra perguntinha que eu vou aproveitar aqui, que falou assim, vale a pena usar para... Como que é? Se vale a pena... Vocês conhecem o quê? Vale a pena usar para medir entregas dos times? Eu acho que deve ser os indicadores para medir as entregas dos times, né? Não, olha, é BCP. BCP. Se você conhece BCP, Ah, você está falando... Qual que é? Se é o que eu estou pensando é o do... Como chama? Se alguém quiser falar, só para ver se é o... É o Rodrigo Hungria que está perguntando. BCP, seu Rodrigo, se você quiser colocar só... Você está falando de BCP, é aquele que tem aquela quantidade de pontos fixos para você fechar. Não sei se eu não cheguei a trabalhar com esse BCP, não. Se alguém quiser colocar, agora que eu vi, é BCP. Não, Business Complex Points. Agora sim, é o Business Complex Point. Gente, vou falar sobre o Business Complex Point. Agora faz todo sentido. Eu acho um pouquinho complexo demais trabalhar. Eu tenho 2 amigos meus que trabalharam. A gente tentou até colocar uma hora, só que eu não consegui colocar na prática, eu confesso. Eu coloquei algumas vezes e aí os times sentiram grande dificuldade de fazer essas mensurações. O Business Complex Point, ele dá diversas alternativas ali para você mensurar, isso aqui pode ser isso, mas é que se torna tão difícil a aplicabilidade, tão burocrático que, vou ser bem sincero, eu não consegui. Ficou bem difícil para os times em total, entendeu? Sim. Tem uma aqui já repetida que algumas pessoas fizeram sobre o papel do PO, BO e PM. Acho que eu abri um pouquinho com essa diferenciação do papel entre PO e PM, né? Que o PO está na tática ali, do time do ágil, está dentro da squad, e o PM gira com os BOs para fazer as decisões estratégicas. O que eu acho que funciona muito com a gente é porque a gente tem um BO dos nossos produtos. Então,
quando tem conflito, eu recebo pedidos de NBOs, de diretorias diferentes. Então, quando tem conflito, esse equilíbrio acontece junto ao nosso BO nas nossas defesas, com os outros BOs também. Então, o nosso BO está mais ligado a um cargo executivo junto aos BOs da companhia. Eu estou no papel mais estratégico, ouvindo todos os pedidos, balizando, medindo ganho e drivando a equipe sobre as entregas do quarter, e o PO na tática fazendo a operacionalização disso. É tipo não sei se vocês conhecem o Flat Levels, que é um super conhecido e que a gente fala o seguinte, é dividido em 3. Tem uma galera que fica muito mais na estratégia, que vê a leitura da estratégia, os diretores executivos, são os BOs, e cada um não interfere de alguma forma dentro da atuação do outro. A outra camada a gente tem o VSM, né, que é muito mais sobre quando é o programa como total que você faz a leitura, e uma terceira camada que são mais as tasks, são os times ali nas pontas. Por isso que é muito importante o RTE tem uma leitura, que tipo de informação passa para o nível certo, entendeu? Porque muitas vezes, quando você tem um nível de BO, você não vai passar um nível de camada de linha de task. E a mesma forma, dependendo da situação, a estratégia não vai querer de um nível do SMS. Fica disponível, mas a gente tem que economizar o tempo das pessoas para fazer o trabalho o melhor possível. Então, esse olhar é muito importante você saber. A comunicação da informação certa para a pessoa certa no momento certo. Então, os POs, eles têm que fazer um olhar de auxiliar muito, correto? Mas eles não vão interferir dentro dos times, entendeu? Você tem que dar para os próprios times trabalharem o produto como um todo. Perfeito. O Borto, mudando um pouquinho de assunto aqui, como é que você, como um SA ali dentro, né, do seu universo, dentro dessa tríade, mas junto com os times, mas como é que você, um SA, faz para não cair no operacional, né? A gente sempre tende a estar próximo dos times e, de repente, querer ajudar numa solução, mas como é que você, respeitando um dos princípios do ágil, né, que é a adaptação, como é que você, como SA, faz para não cair no operacional? Esse assunto é bem importante, assim, até porque se a gente, pelo menos o papel do SA, se ficar muito no operacional, você não consegue enxergar além, né? Enxergar para a próxima PI, o que próximo está vindo, o que está acontecendo. No caso que a gente passou e a gente conseguiu resolver, acredito eu, esse problema de cair no operacional, assim, só para a gente fazer um parênteses, né? O operacional seria, como o papel do System Architect, ele tem a missão de conhecer o produto como um todo, então para ele é mais fácil enxergar e resolver problemas. Então, por exemplo, lá em produção está acontecendo um problema e, cara, X, eu não sei de onde está vindo. Então, como a gente tem uma visão mais técnica e uma visão mais global do sistema, fica de uma forma mais fácil entender e corrigir possíveis problemas de produção ou outros problemas, tá? Então, esse seria o operacional. Para sair disso, no nosso caso, a gente deu uma adaptada no ágil, tá? A gente conseguiu criar um outro time, tá? Um outro squad. É um squad pequeno, hoje está com 4 pessoas, focada exclusivamente em manter o operacional e manter os principais pontos técnicos. Tá? Então, o que seria isso? Por exemplo, é um time onde contém pessoas tanto técnicas como que entendem do produto, um produto como um todo, um produto com uma visão de qualidade, tá? E aí, nesse time, que inclusive eu estou, a gente consegue discutir coisas para resolver as coisas operacionais mais rápidas ou até mesmo não gastando o tempo de um papel de SA, né? Alocando o tempo do papel SA. E o papel de SA consegue trabalhar, no caso eu consigo trabalhar um pouco mais solto, olhando mais para o futuro, olhando mais para as atividades, olhando coisas que estão tentando colocar, por exemplo, chegou uma demanda nova aqui, a Cris chega para mim e fala, Bort, chegou uma demanda nova, a gente precisa ver se cabe ou não no nosso sprint aqui ou no nosso quarter. Então, assim, eu consigo fazer um trabalho com a Cris muito mais tático, onde eu consigo olhar para essa demanda nova e falar, isso tem isso e isso que não está definido ainda. Então, a gente precisa definir isso antes de conversar com o time. Então, antes da gente parar o time, que seria responsável pelaquela demanda, e falar, tem uma demanda nova aqui, estão querendo colocar, não sei se eu vou colocar, não sei.
antes de eu parar o time e gastar um tempo do time para analisar isso, eu com a Cris, eu consigo analisar isso tecnicamente, a Cris uma visão de produto também, levantando as pontas soltas dessa história ainda, né, do que está acontecendo, e falando, ó, vamos para frente ou não vamos, entendeu? Vale a pena levar para um time, levar para o time para começar a discutir mais tecnicamente, mais a fundo do negócio, ou não? Espera, a gente precisa definir isso, aquilo e aquilo antes de chegar para o time. Então, acho que é esse a grande chave do negócio. A gente, como SA, e eu acho que também vale tanto para a Cris como para o Indericato, a gente não pode ficar no operacional. A gente tem que olhar para o operacional, a gente tem que fazer com que o operacional, os principais bugs de produção não aconteçam, mas a gente precisa contar, no nosso caso, a gente precisou contar com um time para isso. A gente precisou contar com um grupo de pessoas onde tem uma pessoa técnica que manja de uma área, uma pessoa técnica que manja de outra área, uma pessoa que tem um olhar mais de qualidade, uma pessoa que tem um olhar mais de segurança. E aí, com esse grupo de pessoas, a gente consegue manter o operacional, consegue manter as coisas, os pontos técnicos mais presentes, e eu consigo olhar para uma visão mais estratégica, uma visão mais de futuro. Legal. Eu vou perguntar para o Thiago, mas eu queria saber da Cris também, tá? Como é que é essa tríade, como é que é esse trabalho, essa tríade de vocês, como é que é a ArtSync, como é que funciona no dia a dia ou semanalmente esse trabalho de vocês, né? Olha, não sei, eu vou começar falando, depois a Cris me complementa, tá, Cris? que eu acho que eu acho muito bacana, porque vocês não avisando todo mundo. Gente, eu acho que é respeitar a área de atuação de cada um, tá? Eu acho assim, a gente tem que lembrar que ninguém aqui, quando a gente trabalha numa ArtSync, cada um tem uma especialidade, tá? Enquanto o Borto tem um olhar mais tecnológico, que ele vai olhar sobre a evolução da arquitetura como um todo, e ele tem que ter esse olhar, né? Porque ele tem que pensar em evolução até do produto que está trabalhando. Quando a gente fala do RTE, ele tem uma visão com certeza mais voltada para processo, certo? Então ele tem que melhorar e adaptar, tá? Todo o trabalho que é realizado. E de uma outra maneira também importante, quando a gente fala para a Cris, a PM, ela vai ter um olhar muito mais voltado para o negócio. Então, é ela que vai, junto com os POs, fazer esse trabalho. Então, saber que cada um tem que fazer o seu trabalho é importante. Lembrando também que, assim, vou dar um exemplo. O PO, ele tem uma visão muito mais futuro. Então, a Cris, ela já vai olhando para o futuro, ela tem uma visão de futuro, ela já vai meio que moldando, ela fica diretamente ligada com o Borto a todo momento, porque não adianta só ela pensar no futuro. Ela tem que saber se aquilo é viável, ela não pode gastar tempo com algo que não faça sentido. O Borto vai trazer a realidade do cenário que a gente tem em termos de arquitetura como um todo. E é óbvio que depois do que acabar sendo decidido, na hora do dia a dia, o presente vai ficar com o RTE, porque ele vai ter essa responsabilidade de sincronizar os treinos, né? Então, isso é muito bacana, tá? Então, eu acho que esse respeito para a arte funcionar é você acreditar na tríade, né? A tríade, ela consegue fazer muito melhor o papel que o antigo gerente de projeto fazia, justamente porque a gente conseguiu romper tudo aquilo que se esperava de um gerente de projeto antigamente, se quebrou em 3 pedaços, e cada um consegue exponencializar o que tem que ser feito. Pelo menos é essa a visão do sucesso, que eu acho que, de certa forma, a gente está trabalhando bastante com os times, e eles se sentem bastante confortáveis, porque, de um lado, tem alguém que olha para o trabalho individual de cada um, né? A gente tem todo um trabalho de feedback com as pessoas dos times que a gente faz, que o RTE faz em conjunto através das métricas e acompanhamento. Você tem alguém que olha para a qualidade daquilo que está sendo feito, inclusive instrui as pessoas que trabalham de maneira técnica, e tem um cara que olha totalmente produto, que sabe tudo que vai ter uma visão de produto durante um ano, entendeu? Então, assim, no quarto, ele tem toda uma visão. Então, isso facilita muito, tá? Facilita muito as coisas. Agora, se quiser complementar, fica à vontade. É só complementando a dinâmica, né? Que acho que algumas pessoas estão bastante com dúvida dessa questão remota. A gente, quando estava presencial nas dinâmicas da Sync, era semanal. Então, a gente se reunia uma vez por semana por 1 hora, às vezes mais do que 1 hora, umas 2, para trazer os assuntos para a mesa. Coisas que eu estou pensando em fazer para o produto, para o Borto me ajudar a ver se ele tem habilitador para ser feito. O Thiago traz problemas que estão rolando na sprint ou no quarter corrente para a gente tentar ajudar a desatar nós, que às vezes passam para o Borto, até para mim mesmo, quando tem alguma coisa de negócio envolvida. E aí, quando a gente veio para essa atuação remota,
a gente começou a se encontrar diariamente por 1 hora, todos os dias. E a nossa sync, ela acontece, em geral, com a BO. E aí, assim, a gente traz insumos dos executivos por ela, insumos do produto, do que eu estou pensando para frente, insumos técnicos do que está rolando, o Borto atualiza a gente, e insumos do dia a dia, que o Thiago está acompanhando e está observando alguma queda ou algum risco. Isso tudo a gente synca na ArtSync e sai com ações para desbravar e resolver esses problemas. Então, até para a gente, o remoto tem sido bem efetivo. Antes a gente se encontrava pelos corredores, às vezes soltava uma dúvida para o outro e tal, mas agora, como virou uma questão religiosa, assim, de horário, a gente tem sido muito mais efetivo na nossa comunicação. Então, tem funcionado bem em relação ao modelo, seja lá ou seja remoto, até melhor agora. Veja que quando a gente fala em metodologia, a ArtSync, ela não, vamos dizer assim, quando a gente fala da ArtSync dentro do Safe, ela não tem uma reunião, ela na verdade é a sinergia das 3 figuras, né? Se você for ler o Safe a fundo mesmo. Só que a gente sentiu uma necessidade e a gente, antes de querer falar que é Safe, a gente é ágil, tá? Então a gente usa e de acordo com a necessidade a gente foi adaptando, utilizando o pilar da adaptação, que é super comum dentro da agilidade. Então a gente criou essa união da gente diária, normalmente, para fazer esse trabalho, e diferenciou do que a gente tem de cerimônias normal. Então, por exemplo, a Cris, ela toca a Pure Sync. Eu toco a Scrum of Scrum. E o Borto, ele teve a necessidade e ele criou ali uma DevSync, que ele fala mais com os líderes técnicos dos times e faz esse trabalho. Então, é complementar, entendeu? Enquanto eu faço um trabalho mais forte com os Scrum Master, a Cris faz um trabalho mais forte com os POs e o Borto faz mais com os desenvolvedores. Então, essa distribuição foi chave. Eu acho que vale comentar um pouco da DevSync como algo que a gente não tem como funciona essa dinâmica. A DevSync basicamente é assim, se a gente tem um produto grande, né? Querendo ou não, a gente tem um produto grande na mão. E a arquitetura desse produto, imagine se você precisa fazer uma melhoria na arquitetura como um todo, ou seguir por um caminho que lá no futuro você enxerga que aquilo vai trazer muito mais benefícios para o produto. Você, de alguma forma, precisa sincar os times. Precisam sincar os times tecnicamente. Falando assim, ó, quando vocês tiverem um problema assim, precisamos nos apoiar nisso. Ou quando vocês precisarem de uma informação X, essa informação já está disponível aqui. Não acessem novamente o serviço ou utilize cache, né? Boas práticas. Então, a DevSync ela traz bastante essas boas práticas, essa visão de futuro do produto tecnicamente, para todos os times estarem sincados tecnicamente. Aí, como que a gente faz esse sync? Né? Junto com os líderes técnicos de cada time, as pessoas mais seniors de cada time, e aí essas pessoas mais seniors de cada time têm a responsabilidade de levar isso para dentro do time. E também, na próxima DevSync, realimentar. Então, falando, ó, levei isso para o time, mas o time achou que, cara, não é o melhor caminho. Então, pô, vamos rever, então. Naquele caso, para aquele time, isso não vai funcionar muito bem. Então, a gente precisa rever essa parte do desenho aqui. Então, é mais ou menos essa dinâmica que acontece na DevSync. Muito bom, muito bacana. Cara, tá chegando no fim, eu acho que tem várias perguntas ainda que dariam para ser feitas, né? Na realidade, eu queria deixar aberto aqui para os participantes, tá? A gente tem hoje aqui, são 110 pessoas nesse momento, o pessoal está colocando algumas questões, né, lá no chat, mas eu queria abrir e deixar o pessoal interagindo com vocês um pouquinho, tá? Uhum. Pessoal do chat, se eu não me engano, o Sato fez uma pergunta, né? Tinha uma pergunta ali e eu ia pedir para o Sato habilitar aqui, o Fábio Sato, para habilitar a CAM e perguntar direto, Fábio, ou para o Thiago, ou para a Cris, ou para o Borto. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Oi. Do joia. Não, minha dúvida é como que ferramenta que vocês estão usando para poder fazer. Eu acho que eu cheguei a perguntar isso para o Thiago, né, antes lá no grupo que ele criou. Como é que vocês fazem para fazer o PI Planning? Porque agora está todo mundo remoto. Uma coisa você está com um quadro, board, colocando todo mundo lá e você vai colocando os post-its. Outra coisa é como fazer isso remotamente, né? Assim, eu vou falar porque normalmente, como a gente acabou decidindo, foi assim, Sato.
a gente preza muito por ser muito pragmático no time e otimizar ao máximo possível o tempo das pessoas, porque assim, eles têm que produzir o máximo possível porque eles estão ali focados. Então, antigamente, quando a gente fazia a sessão presencial, a gente tinha todo um trabalho de fazer o evento, colar post-it, tirar post-it, levar o post-it, depois passar para a ferramenta. O que a gente decidiu? Vamos otimizar isso aí. Quando a gente entrou agora no período remoto, o que a gente decidiu? Vamos utilizar a própria ferramenta para fazer esse trabalho. A gente utilizou o Gira. Como é que funciona, né? O Gira, ele funciona como a ferramenta de trabalho e a gente juntou com o Confluence. O Confluence é um repositório de informação. Aí todo mundo fala, gente, mas um repositório de informação resolve? Se você souber utilizar o Confluence de uma maneira positiva, você vai saber. Por quê? Porque o Confluence você consegue criar um local, uma pasta, e nessa pasta você consegue disponibilizar, por exemplo, tabelas e tagueamentos corretos e que você faz ligação direto com o Gira. Então, você imagina só, quando você está dentro de uma PI Planning, os times, cada um vai lá para a sua sala trabalhar, eles vão mexendo no Gira e o resultado automaticamente já passa dentro do Confluence e você tem um program board pronto no final. O que sobra depois? É claro que eu explico até lá no treinamento como faz isso, mas o fato é que quando você olha o Confluence como no total, você tem tudo o que aconteceu e é sempre bom você reforçar para saber se os nomes estão batendo bem e até mesmo para isso ficar visível, para que na hora que você for apresentar lá, porque vai ter um momento que você vai apresentar para todos os BOs, para que seja fácil de entendimento. Então você consegue fazer todo esse trabalho e otimiza totalmente. Imagine que teve gente que já queria trazer até plugins diferentes. O Miro é uma excelente ferramenta. Inclusive, eu dou os treinamentos no Miro porque ele é fácil para interagir. Só que essa parte de transmitir depois, para ficar copiando, colando, recopiar tudo. Dá muito trabalho. Eu acho que, assim, algumas perguntas que eu vi converge com o que o Thiago falou, a gente atua muito no pilar de adaptação. Então, seja para fazer uma PI Planning remota, seja para criar uma tríade que talvez não se aplique em todos os lugares, seja para ter uma squad de governança. Então, a gente vem exercitando o nosso modelo e evoluindo e adaptando para o que funciona melhor para a gente. Então, acho que esse olhar tem que ser para dentro de cada né, de cada empresa e produto, para se chegar a um melhor modelo. Só uma resposta, acho, respondendo uma pergunta aqui do Alexandre em relação a como vocês encaram essas reuniões, não consome tempo dos times, né? Eu acho que a gente precisa olhar isso com uma outra ótica, tá? Quando a gente faz reuniões mais focadas, por exemplo, uma DevSync, uma POSync, uma SMSync e assim por diante, a gente consome um tempo, sim, do time, falando tecnicamente, a gente consome um tempo dos devs, sim, mas saindo dali daquela reunião mais focada, todo mundo sabe mais rápido fazer algo, então, ou tomar uma decisão mais rápida. Então, por exemplo, se ele encara aquele problema, falando, teve um problema aqui de arquitetura, não sei para onde seguir, estou perdido. Se ele não teve uma orientação ou um sync com o time como um todo, e não foi falando isso, o tempo para ele resolver esse problema é muito maior do que se a gente gastar um tempo, né, em uma reunião de sync, uma reunião focada, para falar, esses são as diretrizes, esses são os caminhos, o que vocês concordam, o que vocês não concordam. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso vale não tecnicamente, mas como para o time como um todo. E aí eu estou falando de retrospectivas, por exemplo. Para um time é muito importante ter retrospectivas. É naquele momento onde o time traz as coisas boas que aconteceram, e, cara, parabéns para o time inteiro, é isso daí, vamos repetir isso, como trazem coisas negativas, como, por exemplo, cara, eu não gostei do que aconteceu na semana passada. E é uma missão do próprio time entender aquilo, digerir aquilo como time e sair com uma ação, para aquilo não acontecer novamente. E assim por diante, e assim seguindo, você consegue ganhar mais velocidade do time, porque ele vai se auto-aprendendo, vai se auto-organizando, né, tendo uma própria organização própria. E assim, cara, no futuro, a hora que você olha para o time novamente, olhar para as métricas do time novamente, ele está produzindo, sei lá, o dobro que ele produzia há 6 meses atrás, entendeu? Então, essas reuniões, esses hits são muito importantes. Só para não te cortar, Bruno, desculpa, só para falar assim, pra você ter uma ideia como os times não reclamam disso, e aliás, eles até preferem. Vou dar um exemplo. O que a gente acabou fazendo? Eles gostam tanto de que a gente nós estamos olhando todo o resultado, que eu tenho uma dinâmica que é o seguinte,
eu monto um relatório para cada um dos times, né? E não é questão de cobrar, tá? Eu faço uma reunião com os Scrum Masters, por exemplo, todo final de sprint, para a gente conversar com os Scrum Masters, para eles repassarem para os times o que aconteceu, até qual foram os principais ofensores, para que eu consiga coletar informação para a gente trabalhar. A gente faz um trabalho de levantamento de principais ofensores que acontecem e a gente tenta da melhor maneira destravar. E aí eles pedem, toda vez eles falam assim, ah, já tá no dia para a gente ter resultado do relatório? Eu falei, ótimo, não, já está pronto. Eu já tenho, inclusive, uma agenda com eles, meia horinha. E aí eles pegam isso e eles levam para a retrospectiva. Ou seja, além da visão que eles têm de time, eles têm a visão do todo, do programa, como ele está sendo enxergado dentro do programa. Então, isso deu total diferença. Isso foi algo que a gente adaptou de acordo com a necessidade, entendeu? Então, assim, quando a gente entende que esse trabalho se é feito de maneira transparente, cadenciada, sem ficar caçando bruxa, sabe? Que é aquela coisa... Gente, flui, as pessoas gostam e se sentem super integradas. Aí, acho que a palavra é comunicação. A gente acerta muito mais na nossa comunicação, não acha? Tá bom. Pessoal do chat, tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta para o Thiago, para a PM, para a Cris, para o Borto? Podem ficar à vontade, ou no chat mesmo. Posso fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Roger? Isso. Oi, tudo Roger, bem? boa noite. Fica à vontade. Para quem que vai a pergunta? A pergunta pode ir para o Thiago mesmo, mas o pessoal pode ficar à vontade aí de responder, né? A gente sabe que na PI Planning a gente faz todo um trabalho aí para poder levantar os riscos, né, e as dependências entre as squads aí que está dentro do trem, mas durante o ARC, né, a gente sabe que tem muito trabalho. Como que você faz aí para poder gerenciar, né, esses riscos, as dependências e como priorizar, né? Porque pode ser dependente de uma squad com outra aí, como que você faz para priorizar para que não atrapalhe o backlog, não atrapalhe o fluxo de trabalho aí durante o trem aí? Só me corrija, você está falando antes da preparação para a nossa PI Planning, certo? Eu acho que é esse quesito que você falou, como a gente faz para gerenciar esse trabalho, né? Isso. O que é muito importante a gente lembrar é que quando a gente fala de PI Planning, o grande segredo é a preparação, tá? Então, assim, uma PI Planning de sucesso é quando você, de alguma forma, quanto menos surpresa você leva lá para o dia, melhor é o resultado, porque você imagina só, você vai ter uma quantidade de BOs ali dentro presente, um monte de gente com diversos interesses presentes. Então, é sempre bom, um bom trabalho que é feito entre a PM, primeiro assim, sempre tem a cadência, lá no curso, inclusive, a gente explica. A gente tem o trabalho primeiro que é feito lá com os POs, que ele tem uma visão do produto dele, esse produto é levado depois para a PM vai olhar uma priorização entre o todo, e aí, quando ele faz isso, ela já chama o que a gente chama lá o System Architect do lado, para fazer aquele olhar. E aí, a gente consegue fazer dessa forma, como é que tá? E aí, a gente pontuando ali, já fica mais fácil. Ainda se você adicionar a visão do RTE na sequência, porque às vezes o RTE vai ter uma visão do tipo, olha, os times conseguem fazer em média, esses times, tantas features, uma base de tantas features. Não vamos elevar tanto, senão a nossa taxa de previsibilidade cai. Então, você imagina que eu consigo cadenciar. E a gente consegue fazer, inclusive, algumas reuniões, até mesmo no dia da PI Planning, que a gente separa, que até eu coloco ali, para treinos muito grandes. Então, por exemplo, se tem um tema XPTO muito grande ali, a gente fala em conjunto, ó, a gente vai separar um horário dentro da PI Planning para falar desses temas. A gente faz esse apontamento, adiciona no nosso quadro de riscos ali no total do Program Board, e a gente fica mapeando ele no decorrer da próxima planning, tá? Isso aí, se alguém quiser completar aqui, mas em média é o trabalho. Só para é um tema que a gente não falou muito aqui em relação ao trabalho dos POs. Esse refinamento, o PO ele tem o quarter inteiro para refinar backlog. Então, quando ele fica trabalhando durante o quarter nas atividades do backlog, ele já levanta as dependências. Então, a gente reserva sempre a última sprint para fazer um mergulho no próximo quarter de temas que a gente ainda talvez não tenha conseguido aprofundar tanto, mas no decorrer do quarter todo, eles vêm se falando sobre amarrações de assuntos que eu fico provocando para o próximo quarter. E aí, quando chega na PI, a gente já sabe quem tem que ser envolvido para tratar de planejamento de um determinado épico que tem interdependência, e isso é refletido em cima do board, como o Thiago falou. Tá bom? Muito obrigado. Imagina, Roger.
Gente, eu acho que é isso. Da minha parte, Cris, Thiago, Borto, eu só tenho a agradecer. Eu acho que foi super válido, muita informação. Eu acho que o pessoal gostou. Tem várias dúvidas aqui. As dúvidas eu vou depois recuperar, compartilhar todo o chat aqui, compartilhar com vocês, tá? De alguma forma, a gente acho que pode colocar lá no site também, até como um painel de dúvidas para ir esclarecendo, tá ok? Nos finalmente, Cris, abro para você, né? Poder finalizar, se quiser passar alguma mensagem ou Só fica à agradecer vontade. mesmo, acho que foi uma troca super rica. Tenho só aprendido com essa galera que eu estou chegando e que tem toda uma energia de fazer acontecer da melhor forma possível. E estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser me contatar, estou à disposição pelo LinkedIn ou meu e-mail. Fiquem à vontade para esclarecer qualquer tipo de dúvida, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Borto? E a mesma pegada da Cris aí, mas agradecer pela oportunidade da gente trazer um pouquinho o nosso dia a dia aqui, a nossa experiência, compartilhar isso com todos. De novo, quem quiser me contatar com alguma dúvida que ficou ou alguma coisa que acabei explicando e não entendeu muito bem, LinkedIn, acho que está na marcação lá do Thiago, que ele publicou aqui o dia. Pode me contatar por lá também, não tem problema nenhum. E estamos à disposição. Muito obrigado. Delicado? Bom, eu vou pedir, eu só queria colocar uma pergunta que a pessoa colocou assim, então assim, por favor, responde aqui rapidinho. Eu queria ajudar aqui, que a pessoa Claro. perguntou. Dúvida rápida, como foi a decisão dos dias de PI Planning remota? Mantiveram os 2 dias, fizeram isso em 3 dias ou houveram dias em relação a isso, né? Gente, eu vou explicar. A gente sempre teve 3 dias e a gente manteve, até eu sugeri uma hora a gente tentar reduzir para ver se a gente ia conseguir reduzir. Mas a gente decidiu que não, até uma decisão de grupo, a gente manteve os 3 dias. E por que a gente manteve 3 dias, tá? Porque a gente estava num momento de adaptação, mas realmente foi muito importante manter os 3 dias, porque a gente tem muitas features. Pra você ter uma ideia, só para a quantidade de features que a gente entrega num quarto é mais ou menos ultrapassa a casa das centenas, tá? Então, assim, é muita coisa. Então, precisa ser muito bem programado e tem muito trem correndo, assim, ao mesmo tempo na paralela. Então, eles entendem super bem. O que a gente preza muito é qualidade do trabalho feito, então a gente faz muita questão disso. O grupo como um todo é qualidade e comprometimento. E a gente tem realmente tirando notas muito boas de previsibilidade. A gente está batendo já aí a cada 100% já faz um tempo, isso é muito bacana. Estou muito orgulhoso do nosso time. O nosso time é muito bacana, muito legal trabalhar lá. E isso que eu queria passar. Eu queria trazer para todo mundo aqui essa vontade de trabalhar a agilidade e saber que às vezes a gente fica meio desanimado, né? Porque tem algumas empresas que a gente tem um pouco de dificuldade, mas isso é aos poucos, é o trabalho de cultura, é você acreditar na agilidade, né? A agilidade, ela traz isso para a gente, não desistam, se mantenham firmes, se vocês tiverem, assim, eu sou um cara que se vocês tiverem disponibilidade de perguntar, já fazem assim, às vezes no meu LinkedIn, eu vou lá, ajudo, a gente fala, não, vou tentar estar aí com uma resposta pelo menos um pouquinho melhor para te ajudar nesse ambiente de agilidade. Eu queria muito que, de alguma forma, eu pudesse passar isso para todo mundo. Assim, as pessoas que me acompanham têm um canal, né, que é no Trem da Agilidade, toda semana eu solto um post, e a ideia é que quando as pessoas vão perguntando, dependendo da situação, eu faço um vídeo sobre o post, tá? Então, vocês podem me procurar no LinkedIn, fiquem à vontade até para questionar, e o que tiver que falar de agilidade, pode conversar aí que eu vou tentar, se eu não souber, a gente vai tentar procurar junto a resposta. Descobre.